Olá, meus amigos. Nessa nova fase do nosso canal, sempre que trazemos um vídeo novo, agora que são postados às quartas e sábados, nós lembramos a vocês que visualizam nossos vídeos que ao enviar sua sugestão, seja ela nos comentários ou seja ela via e-mail, você ganha cursos de eletricidade gratuitamente. E esses cursos, eles são disponibilizados lá na nossa plataforma online. Veja nesse vídeo que aparece aqui no card, aqui em cima, e também na descrição desse vídeo, aqui embaixo, como ganhar o seu curso. E também não se esqueça de se inscrever no canal, dar seu like e acionar o sininho das notificações. Dado o recado, vamos atender a mais uma sugestão que foi recebida via e-mail. E o nosso inscrito, ele sugeriu um vídeo que mostrasse as características dos motores que nós podemos identificar nas plaquetas de identificação. Aí você vê um pequeno motor trifásico que nós vamos usar como referência. A lista que está sendo mostrada aí do lado diz respeito àquelas características mínimas que nós devemos conhecer ao nos depararmos com esse tipo de motor. Nós vamos identificar e detalhar cada uma delas a partir da placa que está sendo mostrada aí nesse momento. E nós vamos iniciar pela quantidade de fases do motor. Aí você identifica se o seu motor é monofásico, bifásico ou trifásico. Nesse caso, nós temos a identificação de 3 fases. Isso indica que o nosso motor é um motor trifásico. Aí está indicada a potência do motor. Ela é dada em quilowatts, que podem ser transformados em HP ou em CV. O nosso motor ele tem uma potência de 3 kW, que são equivalentes a aproximadamente 4 CV. Essa conversão que está sendo mostrada, você pode fazer levando em consideração que um CV é equivalente a 736 watts. Aí está indicada a tensão nominal de funcionamento do motor, de acordo com o tipo de ligação que você vai fazer. Você pode escolher. Então, no nosso caso, o nosso motor pode funcionar em 220 volts, quando ele for ligado em triângulo, e também ele pode ser ligado em 380 volts, quando ele for ligado em estrela, como está sendo mostrado aí. Essa animação mostra as possibilidades de ligações. O próximo item, ele indica a corrente nominal do motor. Veja que nós temos 2 valores disponíveis. O primeiro valor, ele é equivalente à primeira tensão, 220 volts. E o segundo valor, ele é equivalente à segunda tensão que aparece na placa, 380 volts. Em todos os motores, você sempre vai encontrar essa informação que você vê aí das RPM, que significa rotações por minuto. Essas rotações, elas variam de acordo com o número de polos do motor e também com a frequência que está sendo aplicada naquele motor, naquele momento. Aliás, nós já falamos a respeito da frequência aqui no canal, quando nós analisamos os inversores de frequência. E lá, nós fomos informados que a frequência nominal da nossa rede de corrente alternada aqui no Brasil, ela é de 60 Hz. Frequência que também vem indicada na plaqueta do motor e está sendo mostrada aí. Depois da frequência, nós temos um outro parâmetro que está nomeado como FS, que quer dizer fator de serviço. E o fator de serviço é, na verdade, um fator de segurança que o próprio fabricante
já aplica aos enrolamentos do motor, dando a ele uma capacidade de funcionar durante um certo período de tempo sem ser danificado, com uma corrente bem superior à sua corrente nominal. Nesse caso, nós temos um fator de serviço de 15%. E o nosso motor, que quando ligado em 220 volts, tem uma corrente nominal de 12,9 amperes, ele pode funcionar com até 14,8 amperes, como você pode ver aí nesse cálculo que está sendo apresentado. Nós já sabemos que as correntes de partida, elas são sempre muito elevadas. E no momento que o motor parte, elas podem chegar até 10 vezes o valor da corrente nominal. Esse fator que você vê aí é o multiplicador, é o IP sobre N que está sendo mostrado agora. No caso do nosso motor, a corrente de partida será em 220 volts, 70,95 amperes, como você pode ver aí na simulação. A próxima indicação na placa é o rendimento. O rendimento é a potência real que o motor entrega no seu eixo. É esse valor que você vê aí que é dado em percentual. No caso desse nosso motor, ele entrega uma força real no seu eixo de 76%. Esse item que está sendo destacado agora, ele está relacionado com a temperatura que vai estar em volta do motor constantemente. É a temperatura do ambiente a qual ele pode ficar exposto sem nenhuma alteração. Então, no nosso caso aí, o nosso motor, ele pode ficar exposto em funcionamento a uma temperatura ambiente de 40 graus sem nenhum problema. O próximo item é a classe de isolamento do motor. A letra que aparece na placa, ela vai identificar qual é a temperatura máxima que esse motor pode suportar em funcionamento sem sofrer nenhum tipo de avaria. Você pode encontrar essa relação entre letras e temperatura em tabelas como essa que você vê aí. No nosso caso, a classe de isolação é F. E essa informação, ela diz que o meu motor pode funcionar com uma temperatura máxima de 155 graus. E quase finalizando, nós temos aí agora a informação da categoria do motor. Essa informação, ela é normatizada e classifica os motores de rotor em gaiola de acordo com a sua curva de torque. Esses dados, eles aparecem em tabelas como essa que você vê aí. E baseado nessa tabela, o nosso motor, ele é um motor de gaiola simples e de baixa resistência. E por fim, nós temos o grau de proteção do motor, que você vê aí especificado como IP55. Esse também é um dado normatizado que diz respeito à proteção contra água e contra objetos sólidos. E cada um desses números tem um significado, como você pode ver aí nessa tabela que está sendo mostrada. No nosso caso, o nosso motor tem um grau de proteção IP55, então pela tabela nós sabemos que ele tem proteção contra poeira e contra jatos de água. E agora, sabendo identificar todos esses dados, dificilmente você terá algum problema com as plaquetas de identificação dos motores. Até a nossa próxima dica.